Paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu quero estar falando um pouco com vocês sobre chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Você entende o que é o chamado de Deus para a sua vida? Você sabe como Deus quer te usar na obra dele? Hoje você vai entender um pouco sobre chamado e eu vou te dar 5 passos para descobrir qual é o seu chamado. Então, entenda, nós não viemos aqui nessa terra ao acaso. Nós viemos aqui com um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós, para cada vida. Deus tem um propósito. E o maior propósito que Deus tem é de salvar vidas. É que mais pessoas venham para a presença do Senhor. Jesus morreu na cruz para poder salvar toda a humanidade. Então, cada um de nós temos um chamado, um propósito nessa terra para cumprir, para que vidas sejam alcançadas. Então, hoje eu vou te explicar o que é o chamado e os 5 passos para você descobrir o seu chamado. Então, como eu disse, nós temos um propósito. Dentro de um maior propósito, que é salvar vidas, almas para o Senhor. Então, nós nos encaixamos nesse propósito. E Deus dá um propósito para cada um de nós cumprir. Para cada um de nós estar trabalhando na sua obra. O chamado é algo que Deus ele te dá para desempenhar nessa terra. E Ele chama muitas pessoas para a sua obra. Basta você aceitar, dizer sim ao chamado de Deus, que Ele usa as pessoas para a sua obra, para que vidas sejam alcançadas. E hoje eu quero te dar 5 passos para descobrir o seu chamado. Primeiro passo, você deve observar a sua volta. Você deve observar na igreja o que você faz, o que você desempenha, que você nota que você tem uma facilidade em desempenhar. Ou o que você não tinha facilidade em fazer, mas hoje você tem essa facilidade. Deus te deu um dom, Deus te deu essa facilidade em fazer. Talvez seja nessa área que Deus quer te usar. E o segundo passo é ore a Deus. Nós não conseguimos entender nada se não orarmos a Deus. Se estivermos em comunhão com Deus, sempre orando, falando com Ele, ali você vai desenvolvendo uma intimidade com o Senhor para desempenhar o seu chamado. Porque não adianta você saber o seu chamado, mas você não vai conseguir desempenhar ele sozinho. Você terá que estar sempre em intimidade com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai te guiar nesse caminho e vai te ajudar a desempenhar esse papel, esse chamado. Talvez você tenha um chamado no louvor, talvez você tenha um chamado na pregação da palavra de Deus. Talvez Deus quer que você visite pessoas enfermas. Então, são muitas coisas que nós podemos desempenhar na obra do Senhor. Mas nós precisamos descobrir qual é o nosso chamado. E o terceiro passo aqui é você aprender a servir. Você deve aprender primeiramente a servir. Jesus foi o nosso maior exemplo. Ele sempre procurava nos ensinar que servir era muito importante. Que nós vemos, que ele até lavou os pés dos discípulos para nos ensinar a respeito do serviço, servir as pessoas. Se você tem essa facilidade, você tem essa vontade de estar ajudando pessoas, servindo, então pode ter certeza que você tem um chamado a desempenhar. Talvez você ainda não tenha encontrado o seu chamado. Talvez você ainda não saiba o que é, mas
você tem sim um chamado a desempenhar, um propósito aqui nessa terra a cumprir. Bem, o quarto passo é dedicar-se ao estudo da palavra. Nós não podemos desempenhar nada nessa terra se nós não tivermos consciência da palavra de Deus. Então, tudo que nós formos fazer, nós devemos entender como é a palavra, e o que a palavra quer nos dizer, o que a Bíblia quer nos dizer. A revelação de Deus é muito importante para desempenhar o nosso chamado, porque Deus ele fala conosco através da sua palavra. E assim nós vamos sabendo o que Deus quer realizar na nossa vida. E por último, o quarto passo é você esperar no Senhor, porque tudo tem um tempo determinado. Tem até um vídeo aqui no meu canal que fala sobre o tempo de Deus. Então, tudo tem um tempo determinado. E a hora certa, Deus vai te mostrar. Quando você já souber o seu chamado, já souber o que Deus quer que você faça nessa terra, você deve aguardar no Senhor e cumprir tudo o que Ele tem te mandado fazer. E a sua obediência, você vai estar sempre em comunhão e assim o seu chamado vai ir até você. Você não precisa correr atrás de um chamado, porque Deus ele tem sim um chamado para nossas vidas, mas o chamado ele vem até nós quando nós esperamos no Senhor. Depois que nós ficamos sabendo, nós devemos esperar no Senhor e continuar praticando aquilo que nós já fazíamos e procurar cada dia mais desempenhar aquilo que Deus nos deu para fazer. E por último também eu queria dizer que agora que você já entendeu os 5 passos para descobrir o seu chamado, eu queria fazer apenas uma última colocação aqui. Nós todos passamos por um momento de preparação. Então, no chamado não vai ser diferente. Deus vai nos preparar e Deus vai, acima de tudo, nos capacitar para exercer o que Ele nos mandou fazer. Então, não se preocupe. Quando chegar a hora que você vai encontrar o seu chamado, vai encontrar o seu propósito aqui nessa terra, você vai também ser capacitado para exercer o que Deus te mandou fazer. Então, essas são as minhas palavras sobre chamado de Deus. Fique com a paz do Senhor e até o próximo vídeo.